Amém, bom dia. Você pode se assentar no seu lugar, se você quiser. E para mim é uma alegria estar aqui nessa manhã, podendo celebrar essa ceia, podendo celebrar essa comunhão com os irmãos, poder estar aqui numa igreja tão rica da presença de Deus, do Espírito Santo, amém? É muito bom quando a gente tem liberdade de adoração, liberdade no Espírito, para adorar o Senhor e poder sentir a presença manifesta de Deus nesse lugar, e eu realmente estou sentindo a presença de Deus manifesta nesse lugar, amém? Ele está aqui e a gente precisa honrar isso. E eu quero começar agradecendo, em particular, a vida do pastor, por ter confiado em compartilhar o púlpito comigo nessa manhã, o Vitor também, que fez esse convite. Então, para mim, é uma alegria, de fato, estar aqui nessa manhã, tá bom? Eu me chamo Robson, como o pastor falou, sou lá de Santo André, do ABC, sou casado com a minha esposa maravilhosa aqui, desculpem as mulheres e os maridos, mas a mulher mais linda do mundo está aqui. Sou casado há 32 anos, somos casados há 32 anos, temos uma filha de 25, casada já também, e é uma bênção ter esse privilégio, tá bom? E eu vinha orando, Senhor, o que a igreja precisa, Quando nós somos convidados a ministrar uma palavra em algum lugar em que não é a nossa casa, então eu tenho por costume, Senhor, o que a igreja está precisando, o que aquele povo está precisando, qual é a necessidade daquele momento. E o Senhor colocou no meu coração, e eu trago uma mensagem há algum tempo, e eu quero compartilhar isso com vocês, amém? Essa mensagem é uma mensagem vivida, é uma mensagem que eu vivi, é uma mensagem que a nossa família viveu, é algo que nós presenciamos, é algo que nós experimentamos, então é uma experiência de fato, É uma experiência de fato. Eu costumo falar que essa mensagem é o que nós aprendemos e o que nós podemos aprender com os últimos 5 anos. Para quem não sabe, os últimos 5 anos, de 2020 para cá, nós passamos por uma pandemia, nós passamos por momentos, assim, bastante difíceis, Quem passou momentos difíceis de 2020 a 2022, 2023, mais ou menos? Acho que todo mundo, E não foi diferente, Nós passamos por momentos muito, realmente, complicados, turbulentos, mas de tudo nós tiramos um aprendizado, de tudo nós tiramos um porquê, e de tudo nós temos algo que Deus coloca em nosso coração e faz isso gerar vida para nós e para o próximo, amém? A pandemia, ela trouxe muitas consequências, isso é fato. Trouxe consequências para a igreja, trouxe consequências para a sociedade, trouxe consequências para as famílias, e nós vivenciamos muito isso, A gente que é de igreja, que conhece pessoas também na sociedade, e nós vimos quantas famílias foram destruídas, quantos casamentos foram desfeitos, quanta tristeza veio para a igreja. Para vocês terem uma ideia, eu levantei alguns dados, e o índice de divórcios da pandemia teve um aumento de 35% entre 2021 e 2022, e um aumento de 75% se comparado com 2018. E é impressionante isso, porque assim... Bom, eu pelo menos sou casado há 32 anos, E quando a gente casou, era o seguinte, saía às 6h30 da manhã, ia para a faculdade, voltava às 11h30 da noite, e a gente se via muito pouco, E depois que a gente se formou, continuou a mesma coisa, a gente saía às 6h30 da manhã, voltava às 6 da tarde, aí tinha aquele, ia sair, ia na igreja, ia fazer alguma... Então a gente se via muito pouco. O que aconteceu na pandemia? 24 horas por dia junto. Aí a gente se conheceu. Não é? A gente já tinha 30 anos de casado, aí a gente se conheceu. A gente não almoçava junto durante a semana, porque cada um trabalhava num lugar. Então, final de semana, aquela beleza, Ia na casa de um, na casa de outro, ia na igreja, vinha, ótimo. E isso, gente, trouxe realmente consequências assim. Nas nossas vidas também, tá? Amém? Então, eu estou pregando experiência, Eu estou falando de experiência. E nós percebemos que a fé de muitos foi abalada nesse tempo. A fé de muitos. Muitos deixaram Deus nesse tempo. Por medo, por insegurança, por falta de fé, falta de apoio, por falta de ter gente por perto.
Muitos não conseguiram seguir em frente, e a fé de muitos foi abalada. A igreja foi abalada. Era um momento de nós termos a fé, de saber que Deus estava trabalhando com a igreja. Era um momento de nós sabermos ter a fé de que Deus estava trabalhando com o ser humano, e muitos de nós nos afastamos, e a nossa fé foi abalada. Pessoas, ministros, servos se afastaram de Deus. Quantos de nós aqui nos afastamos de Deus nesse tempo? Eu acredito que muitos de nós. Muitos que estão aí fora, muitos perdidos. A gente conhece muita gente, que se perdeu nesse tempo, que realmente não conseguiu se manter, né? E isso é um pano de fundo, porque eu quero trazer para vocês algo que eu aprendi, não só isso, claro, mas 4 pontos específicos que Deus coloca no meu coração, que nós aprendemos nesses últimos 5 anos, amém? Se você não estiver anotando, eu quero que você depois, não sei, anote ou grave isso, mas de alguma forma você guarde isso no seu coração, ou no seu papel, ou onde você quiser. A primeira coisa que Deus me mostra, e que nós podemos aprender nesses 5 anos: nunca se afaste de Deus, amém? Primeiro ponto, nunca se afaste de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, Romanos no capítulo 8, versículos 38 e 39. Olha só o que a palavra de Deus nos promete, o que a palavra de Deus nos garante. É mais que uma promessa, né? É uma garantia selada pela palavra de Deus, amém? Romanos 8, 38, diz assim: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente e nem o futuro, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Quando nós lemos, quando eu leio esses versículos, quando eu leio esse texto, né, me enche de uma graça, assim, me enche de uma, mais do que uma esperança, me enche de uma certeza, que por mais que a gente passe, por qualquer situação que a gente passe, por qualquer situação que eu tenha passado, que você tenha passado, que você está passando, presta atenção aqui, nada. Quando a palavra diz nada, não é algumas coisas, é nada. A palavra é literal. Nada poderá nos separar do amor de Deus, amém? Eu não sei até que momento você está passando, a sua família, a sua casa, o que vocês estão vivenciando, o que nós estamos vivenciando, o que a igreja está presenciando, mas uma coisa eu sei: nada vai te separar do amor de Deus, amém? Independente de tudo, nunca deixe que as circunstâncias ou as situações te afastem de Deus. Eu estou dizendo isso por experiência própria, porque consequências acontecem, a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Por isso, não se separe do amor de Deus, não deixe, não permita. Entenda bem, você pode estar no mais profundo, você pode estar no mais alto, você pode estar no melhor momento da sua vida, amém? Mas você pode também estar no pior momento da sua vida. Nada nos separa do amor de Deus. O amor de Deus supera tudo, o amor de Deus sobrepõe tudo, né? E aí eu tenho visto assim, muitos de nós, a igreja, a sociedade polarizada, revoltada com o sistema, com a política, com os governos, desilusões da vida, frustrações. Quantos foram frustrados na igreja? Quantos foram frustrados com as lideranças da igreja e se afastaram de Deus? E deixaram que essas condições, essas circunstâncias e essas situações te afastasse desse amor, te afastasse da presença, né? Que é o mais importante, a presença de Deus, estar em Deus, estar conectado com Deus, estar ali na raiz. A palavra de Deus, ela nos garante que nem o presente, meu querido, nem o futuro, nem o que há de vir, nada nos separará do amor de Deus, porque Paulo diz assim, as tribulações do tempo presente não se comparam à glória que será revelada, amém?
nada vai nos separar. A gente pode tentar, a gente pode até tentar se afastar, a gente pode até se revoltar, a gente pode até se rebelar, mas nada, o amor de Deus, ele está sempre nos acompanhando. O amor de Deus está sempre com você, o amor de Deus está sempre com nós, amém? E eu aprendi nesse tempo todo que assim, problemas de relacionamentos nos afastam de Deus muitas vezes, distrações da nossa vida no dia a dia tendem a nos afastar de Deus. Você pode ter até perdido pessoas queridas, amadas, importantes. Você pode ter perdido negócios. Eu não sei. Como eu falei, eu não sei o que se passa. Mas o que eu sei é que o nosso Deus não se afasta de nós. Amém? Que o nosso Deus nos garante que Ele vai estar sempre do nosso lado. Isso é inevitável para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: nunca se afaste de Deus. Gravou isso? Nunca se afaste de Deus. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é: cuidado com as brechas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou repetir. O ladrão não vem. Quem é o ladrão? O diabo, Satanás, o inimigo de Deus. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Não dê brechas. O que eu quero dizer, não se engane, não se iluda, não pense que não, o diabo quer te derrubar. Não tem nem mais nem menos, meus irmãos. O diabo quer te derrubar. E se você deixar, ele vai fazer. Amém? Se você permitir, se você der brecha, ele vai fazer. Ele vai tentar te derrubar. Assim como ele tentou me derrubar muitas vezes. Assim como ele tentou destruir a minha família, a minha casa, muitas vezes. Está aqui a minha esposa que não me deixa mentir. Né? Se nós dermos brecha, ele vai destruir. E olha só, como que o Satanás, o inimigo de Deus, ele é astuto. Primeiro ele coloca o distanciamento de Deus, para que você possa abrir brechas, e ele entrar na sua vida, ele entrar na sua casa, ele entrar nos seus negócios, ele entrar na sua igreja, porque ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Amém? E uma das coisas que a sociedade tem posto nos nossos dias, uma das coisas que muitas igrejas têm colocado nos nossos dias é que não, o diabo não existe, ou não é bem assim. É assim. Se nós dermos brecha, ele vai entrar. Se nós nos afastarmos de Deus, ele vai entrar. Eu falei que é uma mensagem de experiência, né? Nesses últimos 5 anos, se eu não tentei ir embora da minha casa pelo menos umas 4 vezes, eu não estou brincando, é verdade, porque o diabo ele quer isso. Ele quer destruir as famílias, ele quer destruir as casas, ele quer destruir os lares. Ele está atacando as nossas crianças, porque eles sabem que as crianças é que vão gerar influência no futuro. E nós, como pais, como igreja, não podemos dar brecha. Não podemos deixar sutilmente a voz do inimigo de Deus vir e soprar nos nossos ouvidos. E assim, às vezes pode até parecer coisas legítimas, amém? Pode até parecer coisas ok, tipo assim, você tem sofrido tanto, você tem passado por tanta coisa, meu irmão, meu querido, você merece, você pode, vai lá, não tem problema, é uma vez só. O que tem? Depois Deus perdoa mesmo. Aliás, Deus já perdoou. Você se arrependendo ou não? Mentira.
perdão de Deus existe sim, Ele já perdoou, desde que gere arrependimento em nosso coração, amém? Cuidado com as sutilezas. Eu estou falando isso do que nós aprendemos de 5 anos para cá, tá? Então são coisas que estão aí latentes ainda nos nossos dias, né? Você precisa disso. Deus te ama, Ele não vai te julgar. Quem já ouviu essa frase? Eu já ouvi, está na Bíblia, né? Deus te ama. Ama mesmo, e Ele ama incondicionalmente. Ele ama incondicionalmente, que Ele deixou a palavra dEle como verdade absoluta para as nossas vidas, para que a gente saiba que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o que Ele falou? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, essa é a vontade do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. Tenhamos vida e vida em abundância. Ah, vida em abundância o que é? Eu ficar rico, milionário? Não, é vida de paz, amor, de alegria. O reino de Deus em Romanos 14 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Paz, justiça, alegria no Espírito Santo, amém? É isso, essa é a vida em abundância que Jesus promete nessa passagem, amém? E nós temos que tomar cuidado. O inimigo de Deus não está para brincadeira. Eu posso dizer isso. O inimigo de Deus não está para brincadeira. Assim como nós também não devemos estar brincando de igreja. Assim como nós também não podemos estar brincando de sermos cristãos, amém? Você sabe o que significa cristão? Novo Cristo, um outro Cristo, cristãozinho, né? Se somos cristãozinhos, devemos viver como Cristo. Jesus não brincava, Jesus não veio à terra derramar o seu sangue precioso, maravilhoso, para nos salvar de brincadeira, né? E o diabo também não, amém? Primeiro ponto, nunca se afaste de Deus. Queridos, eu quero trazer isso muito claro no coração de vocês, e eu peço ao Espírito Santo que entre como uma flecha no seu coração, assim como diz a palavra, capaz de perfurar e dividir o espírito, a alma. Nunca se afaste de Deus. Segundo ponto, não dê brechas. Não dê brechas. O inimigo não está de brincadeira. Se você deixar, ele vai te derrubar. Amém? Terceiro ponto. Durante um período da minha vida, eu questionei muito a Deus em relação às coisas que aconteceram nessa fase. Eu questionei muito a Deus em relação a lideranças. Eu questionei muito a Deus a credibilidade de homens. Primeiro, a credibilidade da minha vida, e segundo, a credibilidade de homens. E eu questionei muito a Deus durante esse tempo. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio, ou quase 2 anos, questionando a Deus sobre a questão das pessoas. Senhor, mas olha o que está acontecendo com aquela vida ali, olha o que está acontecendo naquela igreja ali, olha o que está acontecendo naquela liderança ali. Poxa, a gente não tem mais referência. Parece que as coisas degringolaram, né, de uns anos para cá, sei lá o que aconteceu. E eu comecei a questionar a Deus e comecei a me isolar. Né? E eu comecei a me isolar. E um dos maiores perigos do cristão, do crente, é se isolar. Primeiro porque nós fomos criados para viver em comunidade, amém? Nós fomos criados para viver em comunhão com os irmãos. Que alegria viver em comunhão com os irmãos. E eu comecei a me isolar e deixei de olhar para o cerne, deixei de olhar para o centro, que é Jesus. E aí o Senhor, Ele falou assim para mim: olhe somente para mim. Terceiro ponto, olhe somente para Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. Amém? Diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dorme aquele que te guarda. É certo que ele não dorme, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? E o Senhor, Ele veio para mim com essa mensagem e falou assim: filho, você está olhando errado. Você está olhando errado. Você está olhando para a direita, você está olhando para a esquerda, você está olhando para frente, você está olhando para trás, mas você não está olhando para mim. E Jesus começou a mexer no meu coração, e começou a mover em mim, porque eu estava ferido, eu estava chagado, né? Eu estava revoltado. Eu acho que revoltado é a palavra mais certa, né? A minha esposa está aqui, ela sabe o quanto ela me viu esmurrando o ar. Eu estava revoltado com os escândalos, eu estava revoltado com a igreja, eu estava revoltado com as mentiras, eu estava revoltado com o sistema, eu estava revoltado com as referências que nós perdemos, eu tinha perdido a credibilidade em todo mundo. E o Senhor falou: você está olhando errado, olha para mim. E a partir daquele momento, eu comecei a olhar somente para Jesus. Talvez você esteja numa situação mais ou menos parecida comigo, como que eu estava. Talvez você olhe para frente, olhe para trás, olhe para os lados e você não enxerga muita referência. Talvez você não enxergue algo inspirador. Talvez você enxergue coisas realmente só erradas, né? Errada na tua casa, errada no governo, errada na igreja, errada no teu trabalho, errado, revolta. E Jesus, Ele veio para falar para você hoje: olhe para mim. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. O meu socorro não vem de homens, o teu socorro não vem do pastor Daniel, o teu socorro não vem. O teu socorro vem de Deus. Somente dele. Amém? E aí o que acontece? A gente se afasta de Deus, a gente dá brechas para o inimigo, a gente para de olhar o Senhor, e as coisas vão de mal a pior. E aí o Senhor, Ele falou assim no meu coração: olha para mim, volta do começo, volta a ler os evangelhos, vai lá, de novo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Senhor, mas a gente já li tanta. Volta, olha de novo, lê de novo, busca Jesus, busca a referência em mim. Você não precisa buscar em outros, amém? E eu quero dizer isso para você: busque em Jesus. Talvez você esteja buscando referência, buscando base no lugar errado, na pessoa errada, no entendimento errado. Olhe para Jesus, amém? E você pode até dizer: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou perdendo o meu chão? Por que tudo isso está acontecendo? Talvez porque você tenha deixado de olhar para Jesus. Talvez você tenha deixado de falar com Jesus. Talvez você tenha deixado de ouvir a voz de Jesus. Talvez a tua experiência seja uma experiência mais digital do que de joelho no chão. Amém ou não? Porque a gente às vezes hoje em dia tem buscado muito mais referências digitais do que com o joelho no chão. Talvez a nossa referência, a gente tem buscado muito mais informação no YouTube do que na palavra de Deus. Talvez a gente tenha buscado mais ensinamentos no YouTube do que na palavra de Deus. Está na hora de buscar e olhar para Jesus, amém? Não deixe de ter a sua intimidade com Jesus.
um dos primeiros ataques, um dos primeiros pontos que o inimigo quer, quando a gente se afasta de Deus e quando a gente permite brechas, é deixar de ter a intimidade. A intimidade de fato, né? Estar ali, orando, momento, tempo, gastar tempo com Jesus, em oração, em leitura da palavra, na busca da verdade, que é a palavra de Deus. Não, mas assim, Deus, mas eu estou conectado o dia todo, eu estou em tempo de oração, e realmente a gente está, né? Pelo menos, Senhor, eu estou o dia inteiro conectado, pensando, é tipo Wi-Fi, né? Eu digo assim, que está conectado com Deus é mais ou menos como Wi-Fi. Você está com o seu celular ali, 24 horas por dia conectado, não é verdade? Você recebe uma mensagem, plim, vem. Aí você quer mandar uma mensagem, pum, vai. Com Deus é mais ou menos assim também. A gente está conectado 24 horas por dia, mas eu tenho certeza absoluta, porque a gente faz isso, chega uma hora na sua casa que você senta, aí você pega e dedica tempo. Ali, Estou mentindo? A gente dedica tempo. Estamos conectados o dia inteiro. Só que tem um momento do dia que eu dedico tempo. Para ver as mensagens, para responder, para ver. Com Deus é a mesma coisa. A gente está conectado o dia inteiro. Está recebendo mensagem, está enviando mensagem, está recebendo mensagem, está enviando mensagem, está recebendo mensagem, enviando mensagem. Só que é preciso parar um tempo do dia e dedicar tempo. Amém ou não? Olhar para Jesus e dedicar tempo. Isso é algo que Deus está nos ensinando de novo, porque eu acho que muitos de nós perdemos isso. Perdemos esse tempo. E é verdade. Eu olho, eu vejo na minha vida, eu vejo na minha família, eu vejo nos meus irmãos, a gente perdeu esse tempo, né? Então, o terceiro ponto que eu quero partilhar com vocês é isso. Olhe para Jesus. Volte à intimidade com Jesus. Gaste tempo com Jesus. Não precisa buscar nada fora mais. Gaste tempo com Jesus. A gente estava, a semana passada, eu acho, em Maringá, lá num evento. E um irmão veio orar por mim. E ele não sabia de nada da minha vida. Vocês estão sabendo agora. Ele não sabia. Ele não sabia de nada. Nada. E ele começou a orar. E que nem diz o irmão, né? E vem e tal, aquele fogo todo. E ele começou a orar e falou assim: você não precisa mais de referências. Ele não sabia de nada, hein, gente? Você não precisa mais ficar com medo do alimento. Eu sou o teu alimento. Ele falou para mim. Você não precisa mais se preocupar. Não que a gente não vá buscar, é claro que a gente vai buscar, né? Mas você não precisa mais se preocupar com isso. Eu sou o teu alimento. Você não precisa mais buscar em outros lugares. Ele falou exatamente o que eu já tinha escrito há um tempo. E ele veio só confirmar isso na minha vida e eu quero confirmar isso na vida de vocês, amém? Talvez você esteja meio perdido, busque o seu pastor, busque o seu líder, converse com ele, mas não deixe de olhar para Jesus. É o mais importante, né? Jesus levanta homens, sim. Levanta referências, sim. Levanta profetas, sim. Levanta pastores, sim. Mas a referência primeira, deve ser Jesus. Tudo a respeito de Jesus. Amém? Esse é o centro, tá bom? E aí, eu quero partir por quarto ponto, que Deus ele moveu, né, no meu coração, e isso tem acontecido. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Segunda Coríntios 6, 2, diz assim, presta atenção, porque ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. E olha agora, digo-lhes, pois, é agora
o tempo favorável. É agora o dia da salvação. Amém? É uma certeza maravilhosa de Deus, gente. Olha o que ele está falando aqui. Eu te ouvi, meu querido, eu te ouvi, meu filho. Eu te ouvi, filho, no dia da tua angústia, no dia da tua dor, no dia do teu desespero. Naquele dia que você não tinha mais esperança de nada. Naquele dia da tua revolta. Eu te ouvi, mas olha só. Eu te ouvi naquele tempo, o tempo favorável, eu te socorri no dia da tua salvação, mas eu digo-lhes, agora é o tempo favorável. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Então, o quarto ponto que eu quero dizer para você, não demore para voltar. Amém? Eu não sei como é que você está aí, de verdade, eu não sei o teu coração, eu não te conheço. Mas eu quero te dizer uma coisa, não demore para voltar a Jesus. Não demore para voltar a olhar para Jesus. Não demore a voltar para a intimidade com Jesus. Não demore a voltar para Jesus. Não demore, não espere mais. Porque quanto mais você demora, mais você espera, mais difícil vai ficar. Mais complicado. Mais enrolado você vai estar. Mais enrolada você vai estar. Não demore para voltar. Mais para o buraco você vai. Quanto mais a gente demora, gente, mais a gente cava. Entendeu? Mais a gente vai demorando para voltar para Jesus, para olhar para cima, para elevar os nossos olhos para os montes, da onde nos vem o socorro, mais para baixo a gente olha. É ou não é? O ser humano é assim, é difícil ter um equilíbrio, um centro. Ou a gente vai para cima ou a gente vai para baixo. É complicado isso. E Deus está dizendo hoje para você, não demore para voltar. Amém? Jesus te quer hoje. Fala assim comigo, hoje. Hoje é o dia. Hoje é o tempo favorável de Jesus para a minha vida. E eu quero testemunhar isso para vocês. Eu demorei muito tempo. Eu demorei muito tempo para ouvir. Eu demorei muito tempo para enxergar. Eu demorei muito tempo para voltar. E quanto mais tempo demorava, mais enrolado eu ficava. Mais pro buraco a gente ia. Não demore. Hoje foi o dia que o Espírito Santo te trouxe aqui. Sabe quem te trouxe aqui? Foi o teu irmão? Foi teu pai, teu marido, tua esposa, teu filho, teu amigo? Não. Foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui. Talvez você precisasse ouvir isso. Talvez hoje seja realmente de fato o dia da tua salvação. Hoje talvez seja de fato o dia da tua libertação. Hoje talvez seja de fato o dia da tua reconciliação com Jesus. Amém? Nesse ponto de volta, de retorno, eu quero dizer algo para você, não importa os caminhos em que você trilhou. Não importa o caminho que você andou. Olha só. Não importa o que você fez ou o que você está fazendo até hoje. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia. Porque assim, nem o pastor te conhece, amém? Ele não sabe o que acontece dentro da tua casa, nessas tuas quatro paredes. Não sabe. E se ele souber, eu tenho certeza que ele vai te corrigir com muito amor. Mas eu acho que ele não sabe de todo mundo. Então não importa o teu caminho até aqui, amém? Você sabe que dia é hoje? 1º de junho de 2025. Não importa o teu caminho até hoje, não demore para voltar. Não espere, meu querido, não espere as coisas piorarem na sua vida. Não espere que as coisas piorem no teu casamento. Não espere que as coisas piorem com a tua casa, com a tua família, com os teus negócios, com os teus filhos. Não espere, não tem outra saída, eu te garanto. Eu posso te garantir, com os meus 55 anos de idade, eu te garanto, não existe outra saída senão Jesus. Não espere para voltar. Amém? Se você fez, se você deixou de fazer, se você caiu, se não caiu, nada, lembra? Primeiro ponto,
não se afaste de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus. Não demore para voltar. Se tem uma coisa maior que eu aprendi nesse tempo todo, é que eu demorei demais. Não demore. Isso é interior, viu, gente? Eu não estou falando de vir na igreja. Porque assim, vir na igreja, você pode vir aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, isso não garante que você está em Deus. Você pode ficar aqui o dia inteiro, não garante que você está em Deus. Você pode ser o maior obreiro daqui, limpar tudo, lavar tudo, cozinhar, fazer, pregar, cantar, não garante que você está em Deus. Amém? Talvez você tenha um mês de cristão, de convertido ou de igreja, você tem 1 ano, 10 anos, 50 anos, não sei, não importa. Hoje é o dia do tempo favorável de Jesus na sua vida. Se hoje você está distante de Deus, se hoje você está dando brechas para o inimigo, se hoje você está olhando além de Jesus, hoje é o tempo favorável na sua vida. A palavra de Deus nos garante, digo-lhes agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós, este é o dia, amém? Não espere mais para voltar, e eu quero ministrar isso sobre a sua vida, eu quero orar com você sobre isso, porque mais do que palavras, eu entendo que o Espírito Santo, ele quer agir, ele quer ter a liberdade de ação, ele quer ter a liberdade de tocar na sua vida, tocar no seu coração, abrir os seus olhos, tirar as escamas dos seus olhos, tirar talvez aquela pedra que está no teu coração, aquela frieza, aquela dureza, aquela casca que está no teu coração. Né? Quantas vezes, meus irmãos, durante esse tempo, eu olhava e eu orava, né? E eu olhava para mim, e eu via uma casca no meu coração, de verdade, eu vi uma casca, grossa, porque assim, né, quem aqui já trabalhou na roça, acho que deve ter algumas pessoas aqui, sabe o quanto fica calejada a mão, né, fica aquela casca e tal, e é difícil machucar, penetrar, ou se você já viu, né, aquelas armaduras da couraça e tal, é difícil penetrar, ou então um colete balístico, né, das polícias e tal, é difícil penetrar. E o nosso coração, ele vai ficando assim. Quando a gente passa por um processo como esse, que eu falei, né, a gente vai ficando assim, a gente vai ficando impenetrável. E muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo não entrar, não penetrar. Até que Jesus vem e toca. Até que o Espírito Santo vem e fala. Até que ele vem e te convence. Até que ele vem e te molda. Te amolece. Até que a palavra dele faz o seu efeito e toca. Amém? Então eu quero orar com você. Se você puder ficar de pé, se você puder se colocar de olhos fechados no seu lugar, eu quero gastar um tempo em oração. Eu quero gastar um tempo aqui, para que a gente possa orar e nos preparar para a ceia do Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, por este tempo, obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, por esses meus irmãos, obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, por essa família. Obrigado pelas famílias aqui presentes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe um a um, o Senhor foi trazendo um a um e a casa foi ficando cheia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou no coração um por um e nós não temos a ilusão, eu não quero ter a ilusão, Senhor, de que simplesmente eu acordei no domingo de manhã e falei assim, hoje é o dia de ir na igreja e eu preciso ir porque é assim que acontece a vida. Não, não foi por isso. Eu tenho certeza que foi o Teu Espírito Santo que trouxe cada um aqui. Eu tenho certeza que o ar que cada um aqui está respirando é porque é dádiva e graça do Senhor. E por isso nós estamos aqui. E eu quero Te agradecer por isso, Senhor. Eu quero Te agradecer por essas vidas. Eu quero dizer, Senhor, quão bom é poder olhar para a Tua casa e ver irmãos
Talvez irmãos machucados, talvez irmãos chagados, talvez irmãos plenos, aleluia. Mas nós somos família, nós somos irmãos. E assim, Deus, assim como o Senhor tocou sobre a minha vida, assim como o Senhor trabalhou em mim, assim como o Senhor trabalhou na minha casa, assim como o Senhor trabalhou na minha vida, na minha família, assim como foi um processo, Senhor, nesta manhã eu quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, também com o teu Espírito Santo, inunda a vida das famílias aqui presentes, inunda as casas aqui presentes, Espírito Santo, inunda, Senhor, cada coração, cada mente, Senhor, cada ser, cada indivíduo. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de ação, de poder, de graça e de transformação, Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo, seja livre em nós aqui. Eu sei que o Senhor é bem-vindo aqui, mas nós queremos declarar isso. Eu quero declarar isso, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toca, Senhor, e convence os corações, aqueles que estão distantes, aqueles que estão, Senhor, afastados da sua graça, que há muito tempo talvez não sintam mais a tua presença manifesta, o teu amor, o teu toque, a tua voz, não ouçam mais a tua voz, Senhor. Vem sobre estes, Espírito Santo. Começa a trabalhar nesse coração, começa a trabalhar nessa mente, começa a trabalhar no convencimento. Convence, Espírito Santo, porque é do Senhor o querer e o executar, não é nosso. Por isso convence, Espírito Santo, venha, traz de volta os teus filhos, traz de volta, Senhor, as tuas filhas. Espírito Santo de Deus, vai no mais profundo íntimo da alma dessas vidas, Senhor. Talvez corações aqui sofridos, doloridos, dizendo assim: mas eu não consigo, e não consegue mesmo. Mas o Espírito de Deus é capaz de fazer, somente o Espírito Santo. Por isso eu te peço, você que está distante e sente que está distante e sabe que está distante, se coloque na presença de Jesus nessa hora. E com um passo de fé, levante as suas mãos. Você que precisa ser ministrado por Deus nesse momento e reconhece que está distante. No seu coração você reconhece. Jesus olha para os seus filhos. Deus olha para os seus filhos. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra. Querido, não perca tempo. Não espere mais. Em nome de Jesus eu te peço, não espere mais, para que consequências maiores não venham sobre você. Volte para Jesus hoje. Se entregue de novo a Jesus hoje. Se arrependa hoje. O pastor falou em metanoia. Metanoia, mudança de pensamento, mudança de entendimento, mudança de vida. É recomeço. Volte para Jesus. Ele está te esperando de braços abertos, assim como o pai esperava o filho pródigo. Não importou de onde ele passou. Faz, meu filho, seja bem-vindo. Você é meu herdeiro, e nada vai mudar isso. Eu te peço, Jesus, traga de volta os seus filhos perdidos nessa manhã. Traga de volta aqueles que estão com o coração longe, talvez perto no corpo, no físico, mas longe no espírito, longe na alma, longe no coração. Traz de volta ao seio da igreja. Traz de volta, Senhor, a tua palavra. Traz de volta, Senhor, aos teus olhos. Talvez seus olhos estejam cegos, estejam tampados, estejam assim como míopes. E eu peço, Senhor, Espírito Santo, traz de volta irmãos que não te olham mais, irmãos que não te enxergam mais, irmãos que não enxergam mais a esperança, irmãos que não enxergam mais a vida, irmãos que não conseguem mais ver e ouvir, entender a palavra. Traz de volta, Espírito Santo. Mexe de novo.
toma de novo, Espírito Santo, em tuas mãos. E você vai se abrindo ao Espírito Santo nessa hora, vai se abrindo ao Jesus, vai deixando Jesus te tocar, vai deixando Jesus te falar, vai deixando Jesus te convencer, vai se abrindo, abra a sua boca, levante a sua voz se você quiser, sinta-se à vontade, você está em casa, assim como eu me sinto em casa também. Vai falando para Jesus: Jesus, até aqui realmente eu tenho sofrido, até o dia de hoje realmente, nesses últimos tempos, eu tenho lutado, eu tenho tentado, mas eu não consigo. Reconheça que você não consegue. Um dia eu tive que reconhecer: Jesus, eu não consigo, não dá mais, eu não aguento mais ficar lutando comigo mesmo, ficar lutando com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, ficar lutando contra ti, contra a verdade. Eleva os seus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem de Deus, aquele que fez o céu e a terra. O Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o governador de todos os governos, aquele que te ama incondicionalmente, aquele que te ama acima de tudo e acima de todos. É dele que vem o teu socorro. Aquele que há mais de 2000 anos permanece e vai permanecer até a volta. Aquele que foi e subiu aos céus e deixou para nós o Espírito Santo. É dele. Não há outro como Jesus. Não há outro como Deus, não há outro. Não perca tempo. Não perca tempo, meu querido. Se você está passando por momentos depressivos, se você sofre com depressão, em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, seja curado. E quando eu falo seja curado, pode ser de uma hora para outra, ou pode ser um processo, mas seja curado em nome de Jesus. Eu quero dizer que você não vai terminar os seus dias em depressão. É isso que eu quero dizer. Você não vai terminar os seus dias, as suas noites depressivo. Você não vai acordar dizendo assim: Senhor, eu não vejo a hora que chega às 6 horas da tarde para eu poder dormir de novo. Em nome de Jesus, não. Chega. Toda a revolta do seu coração, todo o desentendimento na tua casa, eu quero declarar paz. Eu quero declarar paz. Mas não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Jesus. Não a paz que o mundo prega para nós, que é a paz do diabo, mas é a paz de Jesus. A paz plena, a paz que não tira as dificuldades, mas ela ultrapassa as dificuldades. A paz que não tira as adversidades, mas ela sobrepõe as adversidades. A Bíblia nunca nos garantiu que nos tiraria as dificuldades. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, diz Jesus. Essa paz, Senhor, eu quero declarar a conversão de filhos aos pais, de pais aos filhos nessa hora. Eu quero declarar, Senhor, reconciliação. Reconciliação entre famílias, reconciliação entre filhos, entre pais, entre irmãos, reconciliação entre marido e mulher, reconciliação entre líder e liderado. Eu quero declarar reconciliação nessa hora, Jesus, nesta igreja, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, tu és maravilhoso aqui. O Espírito Santo está trabalhando. Deixe o Espírito Santo fazer. Deixe o Espírito Santo fluir. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo.
Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela ceia que nós vamos partilhar nessa hora. Obrigado, Jesus. Nos entregamos a ti, Senhor. Amém.